todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o professor Fernando Ripoli e hoje nós daremos continuidade na palestra intitulada Cura para mim e Dia de Desgraça para eles, identificadas no livro atribuído ao profeta Jeremias, capítulo de número 17, versículo 14 ao versículo de número 18. Eu oriento a todos vocês que não assistiram a primeira parte da nossa palestra que entrem aqui no nosso canal e assistam a primeira parte da nossa palestra e depois voltem para assistir agora a segunda parte da nossa palestra intitulada Cura para mim e Dia de Desgraças para eles. Então vamos lá à nossa segunda parte da palestra Cura para mim e Dia de Desgraça para eles, da profecia atribuída ou identificada no livro do profeta Jeremias. Então vamos lá para a segunda parte. Let's go! Roda a vinheta. Voltamos agora ao segundo período da nossa palestra e ficamos no intervalo com um questionamento. Qual capítulo inserido no livro do profeta Jeremias que não há variações? Segundo o professor Milton Schwantz, o capítulo 1 de Jeremias não há variações com o texto grego. No entanto, alguns pesquisadores, por exemplo, Hans Walter Wolff, nos descreve algumas variações do texto grego no final da perícope do capítulo 1, que vai no verso de número 14 ao verso de número 19, isso no capítulo de número 1. Em Jeremias, nós podemos encontrar silêncios nas narrativas bíblicas. Jeremias é oriundo da localidade de Anatote. Anatote era uma cidade, um vilarejo, que ficava situada a 7 quilômetros de Jerusalém. Alguns geógrafos e pesquisadores vão nos informar que era 6 quilômetros. Então, varia o pessoal da pesquisa do Primeiro Testamento, os especialistas, variam entre 6 quilômetros a 7 quilômetros. E era uma pequena aldeia ao norte de Jerusalém. Quem era a família de Jeremias? A família de Jeremias eram constituídas por sacerdotes. Alguns especialistas, como por exemplo Hans Walter Wolff, ele nos apresenta que Jeremias foi levita, mas nós não temos muitos teóricos que nos dizem isso, apesar que o professor Hans Walter Wolff foi professor e tutor do Dr. Milton Schwantz em Heidelberg, na Alemanha, quando ele construiu o seu doutorado na área de Bíblia, pesquisando o direito do pobre. Isso, doutor e professor Milton Schwantz, saudoso professor Milton Schwantz. Então, a família de Jeremias, eles eram sacerdotes. Neste momento, nesse contexto da literatura de Jeremias, existiam sacerdotes que trabalhavam o dia inteiro. Mas tinha aqueles sacerdotes que eram mais, como podemos dizer no nosso linguajar aqui no Brasil, eram mais folgados, né? Eles apareciam somente uma vez no mês no templo para trabalhar. Outros sacerdotes, os mais especiais, ficavam em Jerusalém, aqueles que eram de famílias nobres, aqueles que tinham poder aquisitivo mais alto, ficavam já em Jerusalém, não tendo esse problema de transitar das localidades, das aldeias para a localidade de Jerusalém. Somente poderia sacrificar, o sacerdote só poderia sacrificar se possuísse uma herança sacerdotal. No entanto, nós reiteramos aqui nossa fala nesta noite. Não sabemos se Jeremias iniciou a sua vida de sacerdote, não há indícios sobre isso. Mas é importante nós relatarmos aqui que os pais e os irmãos de Jeremias não gostavam de Jeremias. Não gostavam de Jeremias. Temos de identificar isso nas narrativas e nos textos de Jeremias.
Agora, existe uma discussão também no judaísmo de quem era o pai de Jeremias. Na literatura bíblica, no texto em português, de tradição católica ou de tradição protestante, é nos apresentado que o pai de Jeremias era Euquias. Mas um célebre filósofo da Idade Média, o Maimônides, pesquisador sobre o judaísmo, nos retrata que Jeremias ele era da linhagem de Itamar. Itamar era o pai de Jeremias e não Ilquias, né? Porque Itamar era da descendência de Abiatar, chefe dos levitas de Jerusalém. Então, há uma discussão no judaísmo de quem era o pai de Jeremias. No entanto, no texto bíblico, na narrativa bíblica, em português, em hebraico e em grego, nos apresenta redigido nas literaturas que o pai de Jeremias era Euquias. Mas no judaísmo existe esse debate, né? Que o pai de Jeremias não era Euquias, e sim Itamar. Seguimos. Em certo momento da atuação profética de Jeremias, ele vai para Jerusalém, e lá é acolhido por uma família, possivelmente a família de Safã. Algumas pessoas dessa família eram ministros em Jerusalém. Jeremias, quando ele é chamado para o ministério profético, nós podemos encontrar aqui no texto bíblico. Se você pode acompanhar, se você tem uma Bíblia na sua casa, você pode acompanhar em Jeremias, capítulo de número 1, texto este que, segundo o professor Milton Schwantz, não tem variação. No verso de número 7 do capítulo de Jeremias, está descrito da seguinte maneira. A minha tradução diz Yahvé. A sua pode aparecer aí Senhor ou Deus, mas iremos chegar ao mesmo caminho, né? Yahvé, porque é uma tradução mais próxima das cópias dos originais. Por que eu falo cópias? Porque nós não temos os originais. Nós temos as cópias das cópias das cópias. E aí é um problema, mais um problema para resolver, que acredito que nós não resolveremos, mas é o que nós temos, né? No capítulo 1, verso 7 do livro de Jeremias está descrito desta forma, mas o Senhor, na minha tradução, Yahvé, me disse, não digas eu sou ainda uma criança. O termo criança aqui em hebraico é Nar. Para o professor Milton Schwantz, Jeremias é vocacionado entre 15 a 20 anos aproximadamente. Ele já estava passando da adolescência para a fase adulta. Para o professor Hans Walter Wolff, ele tinha 20 a 22 anos. Então, essa questão da data de quando ele foi chamado, de qual era a idade de Jeremias quando ele foi vocacionado, também é uma discussão entre os pesquisadores. Mas nesse capítulo 1 de Jeremias, nos identificado que ele diz para Javé, ou Javé diz para ele, mas Yahvé me disse, não digas, eu sou ainda criança, eu sou ainda um Naar, aproximadamente de 15 a 20 anos, possivelmente Jeremias tinha descrito nessa perícope, né? Jeremias não tinha muita simpatia com o rei Josias. Jeremias socializava duras críticas sociais em Jeremias. Pode encontrar duras críticas sociais na literatura de Jeremias, no capítulo 22, no verso 13 ao verso 19, que é a minha pesquisa do mestrado. Você pode encontrar a pesquisa na biblioteca online da Universidade Metodista ou comprar o livro pela editora Capenck online, né? Quando o rei Josias morre, essa também é uma interpretação do judaísmo, e alguns biblistas entram por esse viés da pesquisa, nos descrevendo que quando Josias morre, em 609, antes da Era Comum, morre também a esperança messiânica com ele. Especialistas esses, como, por exemplo, a professora aqui da Universidade de São Paulo, a professora Suzana Schwartz, transita por essa interpretação. Agora, morreu-se Josias, era necessário adentrar outra pessoa no trono de Judá. Morre-se Josias, e aí o texto
nos apresenta no capítulo 22, o capítulo 22 de Jeremias, que quem é inserido, e o capítulo também 23 de 2 Reis, nos descreve que o rei Necal, do Egito, insere Jeoaquim no trono de Judá. Neste período, houve um aumento dos impostos. Obviamente que Joaquim, aqui no texto, ele fica com uma dívida. Ele fica uma dívida com o rei Necal II, o rei Neco II, devido ele ter colocado o Jeoaquim no trono de Judá. Começando assim, ao aumento dos impostos, também começou-se a gerar vários escravos. E como se preparava a dívida, e como se pagava a dívida externa nesse período? Como que Jeoaquim, ele idealizou o pagamento da dívida externa nesse período? Aumentando os tributos e principalmente ativando o templo. No primeiro ano do reinado de Jeoaquim, foi arrecadado aproximadamente 300 quilos de prata, 300 quilos de prata entregues como tributação ao Egito. 30 quilos de ouro, aumentando-se o tributo e fazendo as pessoas trabalharem como um trabalho escravo. Né? Como se arrecadava prata e ouro se não existia banco nessa época? Você ativa o templo. Ativava o templo e aí ficava fácil para arrecadar ouro e prata. Né? E o único lugar, o templo é o único lugar que tem ovelha gratuita. Cobrando mais, você arrecada mais. E outra, o templo era sagrado. Quanto mais sagrado, melhor para extorquir a população. O templo de Jerusalém é usado para explorar e para extorquir. Isso, obviamente, que nós estamos fazendo aqui uma análise literária do Primeiro Testamento e da conjuntura da literatura de Jeremias relacionada ao reinado do rei Jeoaquim. E como isso acontece? Como isso acontece, essa exploração? Você perde um ente querido, ou pai, ou mãe, ou irmão, ou tio, e agora está impuro. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ficar limpo, você precisa ficar puro. E, novamente, é necessário que você pague para ficar puro. E para você pagar, você precisa ir no templo. É necessário levar 2 bezerros no templo, onde o sacerdote iria sacrificar esses bezerros, essas ovelhas, esses animais, para que a pessoa tornasse-se limpa. Mas, e o pobre? Onde fica o pobre? O pobre que já não tem dinheiro, mas não tem condições financeiras para nem, muitas das vezes, sobreviver. Existia um giro econômico no Templo de Jerusalém. A pessoa pobre, a pessoa levava um saco de farinha, podendo assim levar para sua casa 1 quilo para sua sobrevivência. E o resto da farinha colocava-se no altar. Podemos fazer uma análise do contexto que nós vivemos hoje, onde muitos, infelizmente, obviamente que nós utilizamos aqui entre aspas, né, que tem muitas pessoas sérias na religião, mas muitos, infelizmente, eles entram para usar do nome de Deus, do nome de Cristo, para extorquir as pessoas. Deixava-se no altar. O templo precisava estar ativo. Desculpe-me. O templo precisava estar ativo para extorquir. Era então o único jeito de roubar o povo. E o que Jeremias disse sobre o templo, no capítulo 7? Que ele seria destruído. Jesus também, no Segundo Testamento, obviamente que é uma leitura que faço aqui, uma leitura mais pastoral do que literária, ele nos apresenta que o templo também teria que ser destruído. Agora, o apóstolo Paulo, na teologia paulina, já nos fundamenta que nós somos o templo do Espírito Santo, nos trazendo em esperança para servir e adorar ao Senhor aonde nós estivermos. Obviamente, nós que somos de tradição cristã, tanto católica quanto protestante, ecumênica ou assim sucessivamente. Após a profecia do templo, o que acontece com Jeremias? Jeremias é levado ao tronco e
e podemos encontrar isso em Jeremias capítulo 20. Agora, se nós formos ler o texto de Jeremias, se nós lermos o texto de Jeremias capítulo 20, Jeremias também, ele não deixava, não calava a boca também. Ele acaba de sair do tronco e diz para Fassur, tu e tua família morrerás. Então, Jeremias, ele também não perdia a oportunidade para entregar as suas profecias, obviamente, direcionadas por Javé. Neste período do qual ele foi preso, estava sendo celebrada uma festa e Jeremias foi livre. Existia também um povo em Moroshet Gat, na literatura de Miqueias, capítulo 3, verso de número 7, que nos apresenta que também o templo também tinha que ser destruído. Miqueias, capítulo 7, capítulo 3, verso de número 7, me desculpem, está redigido da seguinte forma: por isso, por culpa vossa, Sião será arrasada como um campo, Jerusalém se tornará lugar de ruínas, e a montanha do templo, cerro de brenhas. Então, esse povo também de Moroshet Gat estava profetizando, estava identificando os roubos que existiam no templo, as explorações que existiam no templo de Jerusalém. Jeremias é perseguido pelo rei Jeoaquim por 11 anos consecutivos. Foi para a cadeia, foi para o tronco, foi para a fossa da cidade. Jeremias foi lançado na fossa da cidade, segundo nos informa o professor Milton Schwantz no seu livro História de Israel. Isso é encontrado em Jeremias capítulo de número 38, onde, segundo nos informa o professor Milton, Deus levanta, o Yod-Heh Vav-Heh levanta um nego da África para resgatar Jeremias daquela situação. Mas não desistiu Jeremias da sua vocação profética. Desculpe-me. Independente da situação que Jeremias estava, ele não desistia da sua vocação profética. Ainda no templo, existia a violação da balança. Eles misturavam prata com chumbo. Podemos encontrar isso na perícope do proto-Isaías, capítulo 1, verso de número 21. Texto este também publicado pelo professor Milton Schwantz, pela editora Oikos. Você pode encontrar esses conteúdos, desculpe, nesse livro do professor Milton Schwantz, Da Vocação à Provocação, Estudos Exegéticos em Isaías, capítulo 1, versículo de número 12. Existia a exploração da balança no templo, provavelmente um direito do governo, obviamente que eles escreviam o que eles queriam. É importante ressaltarmos que chamarmos a atenção para lermos o livro do professor Milton Schwantz, Da Vocação à Provocação. É um texto muito interessante. As perseguições do livro, as perseguições do rei Jeoaquim a Jeremias, chega ao ápice, onde Jeremias declara em suas lamentações, Jeremias, capítulo de número 20, verso de número 8, a palavra de Yahvé tornou-se para mim opróbrio e ludíbrio todo dia, verso de número 8. No verso de número 9 de Jeremias, capítulo 20, é apresentado pela literatura de Jeremias. Não aguento mais. No verso 10, eu ouvi a calúnia de muitos. Ou, no verso 11, todos aqueles que estavam em paz comigo aguardam a minha queda. No mesmo momento que Jeremias lamenta e diz, mas Yahvé está comigo como poderoso guerreiro. Dentro dessa perspectiva literária, nós podemos ver que Jeremias tinha real certeza da sua vocação profética. E esta vocação profética, nós estamos precisando hoje nas igrejas atuais. Precisamos de profetas que denunciem as práticas injustas e violentas praticadas por sacerdotes na religião e fora da religião. Jeremias cresce na resistência contra o poder dos opressores. É neste contexto de resistência que nos deparamos com a perícope de Jeremias, capítulo 17, versículo 14 ao versículo de número 18.
A perícope é uma perícope de lamento e foi construída nos contextos historiográficos do rei Joaquim. Possuímos algumas palavras interessantes nessa narrativa hebraica, importantes para a compreensão dessa narrativa, como, por exemplo, o termo hebraico meroé, que significa pastorear ou ser pastor. O ser pastor ou pastorear neste texto significa pastorear para a desgraça ou para o mal. E aí é uma perspectiva do texto hebraico. Agora, a Vulgata Latina descreve-nos que este texto, essa palavra pastorear, está relacionada a não tenho problema para seguir-te como meu pastor. Essa é a indicação do texto da Vulgata Latina. Agora, a versão grega de Áquila e de Símaco, segundo nos informa o professor Kenneth Terra, professor da Faculdade Unida, ele nos informa que a versão grega de Áquila e Símaco trazem o termo do mal para o grego, significando apocaquias. Então, nós temos aqui a interpretação do texto hebraico, que significa meroé, pastorear ou ser pastor, o significado da Vulgata Latina, que esse termo significa não tenho problema para seguir-te como meu pastor, e também o texto de Áquila e Símaco, e traduzem o termo apocaquis como do mal. Isso no verso de número 16. O verso de número 16 da perícope de Jeremias nos informa a seguinte construção: e eu não apressei para a desgraça de ti, e dia incurável não ansiei, tu conheceste, saída da boca minha, diante da tua face esteve. Esse texto, essa composição foi redigida e trabalhada pelo professor Terra. No entanto, pressupondo o termo hebraico meroé, nós temos, segundo Terra, como o meraá do mal, da desgraça. Esta opção de leitura das palavras hebraicas nos sugere uma coesão da narrativa. O professor Edson de Faria Francisco, ele traduz o termo hebraico nessa perícope como também meroé, mas do que apacenta. Termo este aparecendo na literatura de Jeremias uma vez somente. A tradução do texto hebraico nos dá outro sentido, né? Nós podemos ver que o texto está amplamente relacionado à narrativa construída pelo profeta Jeremias. Agora, o que nos chama atenção é a expressão do verso de número 14 de Jeremias, capítulo 17, onde nos descreve, restaura-me, Javé, e serei restaurado, salva-me e serei salvo, porque louvor para mim tu és. Esta construção é importante para entendermos os conteúdos maiores da narrativa. O termo louvor na perícope refere-se à adoração, a agradecimento. O termo apressai na perícope envolve a ideia de se envolver em uma atividade com vigor ou desejar a chegada rápida. Verso de número 16 nos apresenta: eu não apressei para a desgraça de ti. Verso de número 17, nós temos ainda o termo incurável, que está relacionado a uma ferida ou uma doença que não pode ser curada. Nos versos de número 13, dos versos de número 13 aos versos de número 16, é uma composição do poema. Os versos de número 16 e 18, Jeremias pede para Javé poupá-lo de sua ira e derramá-la sobre os seus inimigos. Os termos desgraça, destruição e maldade, que o termo hebraico é raá, são termos que estão num contexto maior da perícope de Jeremias. O texto de Jeremias 17, verso 14 a 18, tem o seu eixo central sobre o dia da desgraça, que está relacionado às pesquisas, às perseguições de Jeremias. A narrativa
é construída com um estilo poético. Restaura-me, Yahvé, e serei restaurado. Salva-me, e serei salvo. Esta perícope é tratada como um dos momentos mais íntimos do profeta Jeremias, onde ele apresenta os seus pensamentos e as suas orações. Nesta perícope possuímos somente as queixas de Jeremias. Não possuímos somente as queixas de Jeremias, mas Jeremias está falando por um grupo maior de pessoas que não têm a oportunidade de falar por causa dos religiosos e opressores. O contexto da perícope é o contexto do perigo e do conflito. E contexto este, e por solicitar, e é neste contexto de perigo, é neste contexto de conflito, que Jeremias grita com alta voz, clama em alta voz, solicitando a cura e a salvação de Yahvé para a população oprimida. Temos na perícope aqueles que não dão crédito ao davar de Yahvé, a palavra de Yahvé. Eles não acreditavam nas palavras de Yahvé. A perícope é colocada nos contextos históricos do altar, das altas, ou melhor dizendo, das altas arrecadações direcionadas ao Egito e depois Babilônia. O rei Jeoaquim extorquia o povo para cumprir, segundo terra, um compromisso tributário internacional. E basta analisarmos o texto de Jeremias, capítulo de número 23, para que nós entremos em contato com esses contextos oriundos na literatura de Jeremias. Agora, historicamente, quais os desejos do profeta descritos na narrativa? Jeremias deseja a restauração e a cura, algo que nós, como cristãos, desejamos hoje, em meio a essa grande epidemia que assola o mundo inteiro, o Covid-21. Né? Agora, o nosso desejo como cristão é que todos sejam curados. Agora, o contexto epidêmico da literatura de Jeremias está relacionado às práticas abusivas dos reis, dos sacerdotes, dos príncipes, do povo da terra e daqueles que tinham algum cargo administrativo, algum rico, aquele que tinha boi, aquele que tinha terras, e oprimia a população pobre. Os contextos, o povo precisava de que a sua dignidade fosse restaurada. E Jeremias, o capítulo 17 de Jeremias, verso 14 ao verso 18, nos apresenta esta realidade. O povo precisava que a sua dignidade ou as suas dignidades fossem restauradas, mediante o roubo da esperança. Que quem fazia esses roubos? Aqueles que estavam no poder, aqueles que usavam do nome de Deus, do nome do Senhor, para explorar. A exploração era direcionada aos pobres, era direcionada às viúvas, era direcionada aos estrangeiros, aos órfãos, aos camponeses e assim sucessivamente. No entanto, Jeremias se posiciona contra as práticas violentas do rei Jeoaquim, que estava roubando a dignidade e a esperança dos pobres, das viúvas, dos estrangeiros, para que estivesse bem, para que se estivesse bem com aqueles que situavam-se em outras nações, como, por exemplo, Egito e depois Babilônia. O verbo ra'á, na perícope, o verbo hebraico ra'á, restaurar ou curar, que nós colocamos aqui como o termo restaurar na perícope, possui um contexto social no livro, não somente direcionado a Jeremias, mas também direcionado principalmente à realidade do povo de Israel. Podemos encontrar um contexto social, literário mais amplo do termo restaurar, descrito na perícope de Jeremias, capítulo 17, verso 14 ao verso 18? Sim. Em Jeremias, capítulo 51, verso 9, nós encontramos na narrativa a mudança da postura política e econômica. E isso reivindicado por Jeremias.
Outra perícope, nós podemos encontrar os contextos literários desse termo Raá em Jeremias, capítulo 33, verso de número 6. Temos lá, na narrativa, a restauração social e política, segundo nos apresenta Terra. Como dizia o professor Milton Joantes, um lamento, por si só, é palavra de gente sofrida, é dito de pobre. A narrativa é um lamento do povo. A narrativa descrita em Jeremias, capítulo de número 17, verso 14 ao verso de número 18, é um lamento de pessoa sofrida. O altar no templo tinha anexado taxas altíssimas de tributo. E a religião feria os pobres e necessitados. Os tributos estavam, através dos tributos, as pessoas estavam adoecendo. Por isso que Jeremias, ele se posiciona contra as práticas violentas dessa população ou desses religiosos no antigo Israel. É neste contexto que Jeremias grita por cura, grita por restauração para a sociedade e também para ele. Encontramos descrito na narrativa de Jeremias, capítulo 17, verso de número 14, o profeta gritando em alta voz: restaura-me, Javé, cura-me, Javé, e serei restaurado. Salva-me e serei salvo, porque o louvor para mim tu és. Eis, eles os que dizem para mim, onde? Palavra de Javé? Vem agora, e eu não apressei para a desgraça de ti. E dia incurável não ansiei. Tu conhecestes saída da boca minha, ou da minha boca, diante da tua face. Neste contexto da profecia de Jeremias, nós ainda nos deparamos com o verso de número 18. Envergonhados meus perseguidores, e não envergonhado eu, atemorizados eles, e não atemorizado eu. Venha sobre eles dia de desgraça. Dupla destruição. O desejo de Jeremias é que a destruição caia não sobre o povo, mas sim sobre aqueles que estão extorquindo o povo. É neste contexto literário que nós encontramos Jeremias defendendo o povo pobre, defendendo o povo necessitado, defendendo aquele que estava precisando do socorro de um profeta. E é nesse contexto social, literário, histórico e econômico que nós nos deparamos com Jeremias gritando em alta voz, reivindicando os direitos das pessoas menos favorecidas, dos pobres, das viúvas, dos estrangeiros. Coisa esta que, nos contextos atuais, nós vemos acontecer literalmente. Haja vista, nós reafirmamos aqui, nesta palestra, nesta noite, que as epidemias que estavam prejudicando o povo na literatura de Jeremias está relacionada às práticas violentas de Judá, principalmente dos seus sacerdotes, que utilizavam do nome de Deus para ir contra aquilo que Deus pedia e aquilo que Deus almejava de bem-estar, de saúde social para a sociedade israelita em Israel Norte ou em Judá. Quero aqui agradecer a todos vocês que assistiram às duas partes da palestra Cura para mim e Dia de Desgraça para eles, encontrada na narrativa atribuída ao profeta Jeremias, capítulo de número 17, versículos 14 ao versículo de número 18. Eu concluo esta segunda parte da palestra lendo o texto bíblico encontrado e descrito em Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 14.
nos diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és meu louvor. Jeremias, o profeta Jeremias, tinha convicção que a sua pregação poderia trazer restauração para os israelitas que viviam em meio à opressão, em meio àqueles que estavam extorquindo tudo aquilo que eles tinham de bem-estar para viver em sociedade. Que nós sejamos aqueles que possam reivindicar o direito das pessoas que vivem em sociedade. Um forte abraço do professor Fernando Ripoli e não percam os próximos vídeos do nosso canal Pergaminhos Eternos. Deixo aqui a todos vocês Shalom e saúde. Até breve.